A paz do Senhor a todos os irmãos, seja muito bem-vindo ao canal, convido você a ficar até o final desse vídeo. Eu sou o presbítero Fabiano Estevão e hoje estaremos ministrando a nossa lição de número 7 da EBD, que será ministrada presencialmente no dia 16 de agosto de 2026, no domingo próximo. Então convido você a ficar até o final desse vídeo e, se gostar, compartilhar, dar um joinha, e assim nós juntos vamos aprendendo da palavra do Senhor. Lembrando que é sempre um resumo que fizemos da lição da EBD, sendo que você, tendo oportunidade, você deve participar presencialmente da escola bíblica dominical, que é muito proveitosa para o seu crescimento espiritual. Então, a nossa lição de número 7, ela diz assim: quando o Espírito sopra em Éfeso. É um tema que então vai tratar sobre quando o evangelho genuíno chega em Éfeso. O texto áureo diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19 e o versículo 20. A verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Esse é o efeito do verdadeiro avivamento, quando o Espírito de Deus é derramado, anunciado entre os povos, e aonde ele encontra liberdade, aonde ele é crido e assim encontra liberdade para agir. A leitura bíblica em classe está em Atos 19, versículos do 1 ao 12, que diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então está aí a leitura bíblica em classe deste tema, do título desta lição, então, que nós vamos abordar hoje, que é quando o Espírito sopra em Éfeso. Houve um grande avivamento, um grande mover de Deus em Éfeso, na cidade de Éfeso, e isso se deu por um trabalhar do Espírito Santo e um anunciar do verdadeiro, genuíno e da sã doutrina bíblica. A introdução, então, diz assim: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica
A cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Artemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos capítulo 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Então está aí a introdução da nossa lição, que foi exatamente isso que aconteceu em Éfeso, né? A palavra foi anunciada de forma verdadeira, houve ali correções doutrinárias que a lição vai tratar, e o Espírito de Deus trabalhou e frutificou poderosamente nessa cidade, onde houve muitos milagres, muitas conversões de almas, e o evangelho foi cada vez mais propagado. O primeiro tópico, então, dessa lição vai dizer assim: o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo, a restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Então está aí, né? O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com um alinhamento à verdade bíblica. Foi o que aconteceu ali quando Paulo chegou e encontrou discípulos ali, né? O texto nos leva a entender que muito provavelmente esses discípulos eram discípulos de João Batista, né? Tinham tido contato com João Batista, né? Quando João Batista pregou o arrependimento de pecado, ali eles, né, ouviram ou diretamente de João ou por algum outro discípulo de João também, mas eles não tinham um entendimento completo do evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Eles tinham uma compreensão parcial, né? Porque quando Paulo pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles dizem que sequer tinham ouvido falar, ou seja, então, muito provavelmente eles não tinham tido contato com o evangelho anunciado pelos apóstolos, porque se tivessem tido contato com o evangelho anunciado pelos apóstolos, eles teriam ouvido falar do Espírito Santo, da doutrina dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, mas eles não tiveram contato com isso, porque não eram, muito provavelmente, não tiveram contato com a corrente doutrinária correta que os apóstolos anunciavam e pregavam. Paulo, então, corrige isso, né? O texto diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, Paulo ali esclareceu a eles o evangelho e eles foram batizados então em nome do Senhor Jesus e foi-lhes anunciado então a doutrina, vamos dizer assim, a qual nós conhecemos hoje, a doutrina pentecostal, e Paulo ora por eles, eles recebem ali cerca de 12 pessoas recebem o batismo no Espírito Santo e são inflamados com a chama missionária, com a chama que arde no seu peito, e eles passam a produzir naquela cidade, evangelizando Éfeso e sendo instrumentos na mão de Deus. Mas tudo isso precisou de uma correção doutrinária, e Paulo a fez com clareza pastoral, como diz o escritor, né? Mas Paulo não se furtou. Paulo entendeu que precisava ali ter uma correção, já encontrou ali naquela cidade uns discípulos, porém eles precisavam de ensinamento correto das Escrituras, ensinamento correto do anúncio do verdadeiro evangelho. Fica então uma lição para nós, que todo avivamento precisa estar alinhado com a palavra do Senhor, né? Que precisa se ter correção quando é necessário, não se pode simplesmente se deixar à vontade, né? E achar que porque está sendo falado o evangelho, então pode deixar assim, não, é preciso que se tenha
uma apologética, uma defesa da fé genuína e verdadeira, clareza na doutrina e ensinamento. Por isso que a igreja precisa ser avivada constantemente, mas também precisa de mestres, porque todo avivamento vem pela palavra do Senhor. Então, Paulo ele anuncia ali para eles a doutrina correta e isso causa um efeito muito produtivo ali neles. O subtópico 2 diz assim: o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho, né? O evangelho ali naquela região era conhecido pelo caminho, né? Eles estão anunciando o caminho. Era assim que eles entendiam então, mas veja que mesmo havendo um avivamento ali, mesmo havendo uma correção doutrinária, mesmo havendo um derramamento do Espírito Santo naquela região, mas há ainda uma resistência ao, ao verdadeiro evangelho, ao se crer, ao se entregar no verdadeiro evangelho. Mas Paulo continua proclamando o evangelho e assim esta bolha, vamos dizer assim, é furada e o evangelho surte um grande efeito na cidade de Éfeso. O subtópico 3 diz assim: formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim também hoje cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Veja bem que Paulo ali não abandonou a pureza do evangelho, né? A pregação do evangelho como ele é. Né? Em um primeiro momento ele surte resistência, porque o evangelho ele causa isso mesmo. Primeiro ele causa uma revolta, porque o evangelho, quando é anunciado, verdadeiramente ele mostra para a pessoa que a pessoa precisa ter uma mudança de vida, né? E é o que as pessoas não querem em um primeiro momento, é ser confrontadas, é mudar a sua rota, mudar a sua vida, mas na persistência, no alinhamento da palavra e com a graça do Espírito Santo, então a pessoa passa a entender o evangelho verdadeiramente, então muitos tomam uma decisão por Cristo. Foi o que aconteceu em Éfeso, quando a igreja alinhou palavra, né? E o Espírito Santo, e o derramar, o mover do Espírito Santo e o alinhamento com a palavra, os frutos logo aparecem. O nosso tópico 2, então, vai dizer o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Manifestações extraordinárias do poder do Espírito. É o nosso subtópico 1 do tópico 2. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autentificavam a mensagem anunciada. Né? Então, Paulo pregou o evangelho verdadeiro com palavras e também foi poderosamente usado pelo Senhor ali, pelos dons espirituais, não deixando assim dúvida naquele povo que Deus era com eles e que o que estava sendo anunciado ali era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2 diz assim, do tópico 2, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede de comunhão com Cristo. Né? Essa é uma passagem bíblica muito
conhecida, né, onde ali os filhos de Seva ali então quiseram, viram Paulo ali expulsando os demônios, viram Deus operando na vida de Paulo e acharam que era só imitar a Paulo, né? E eles então imitaram as palavras de Paulo e foram querer expulsar um demônio, e a Bíblia diz então que os espíritos malignos ali disseram então que conheciam a Jesus, conheciam a Paulo e quem eles eram, né? Ou seja, eles foram dar uma ali de papagaio, só repetir o que Paulo falava, mas não tinham o compromisso com Deus, não tinham a autoridade que Paulo adquiriu buscando a presença do Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade de coração, e aí não funcionou, né? E isso acontece também hoje nos dias atuais. Muitas pessoas que querem usar o nome de Deus, né? E fazem aí um movimento, mas é um movimento que não produz nada, porque não tem avivamento genuíno e verdadeiro. O subtópico 3 então, diz assim: a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos, comportamentais, onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o evangelho tocará interesses econômicos e estruturas idolátricas, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Então veja bem que a palavra de Deus ali surtiu um efeito grande, né? A Bíblia diz que até aconteceu um fato ali que a cidade de Éfeso, como nós, quem lê a Bíblia sabe, que era o lugar ali onde tinha o templo da deusa Artemis, né? Ou Diana, né? Que era a protetora dos Efésios, que eles achavam ser a protetora dos Efésios, e então havia um grande comércio religioso atrás disso, né? Era vendido muitas imagens de Diana, então muito miniaturas dessa deusa, né? E quando Paulo então começa a pregar esse evangelho, confrontar, dizer que não são deuses aqueles que as mãos humanas podem fazer, isso, e muitas pessoas começam a se converter, crer na mensagem de Paulo, isso faz um estrago no mundo espiritual, né, nas obras malignas, mas também causa um rombo econômico, porque havia toda uma movimentação econômica atrás disso, sendo que então ali muitos se revoltam contra Paulo. Demétrio então levanta ali uma conspiração contra Paulo, porque estão vendo o lucro deles, a sua fonte de lucro se esvair, porque o evangelho estava alcançando aquelas pessoas e elas estavam deixando a idolatria, a deusa Diana de lado, né, e assim causando problemas também econômicos, de ordem econômica naquela região, porque o evangelho ele precisa mudar situações, e quando precisa se mudar algo que é totalmente contrário à palavra de Deus, não importa se isso vai ter um reflexo até mesmo econômico na vida da pessoa, né? Quando a prática que a pessoa faz é pecaminosa, ela precisa abandonar e deixar. Por isso tem que ter muito cuidado com esse negócio quando se vê alguém, né, que pratica obras das trevas e diz que se converteu, mas continua praticando essas obras, dizendo que é o seu trabalho, dizendo que é o seu meio de sustento. Não, não. Quando o nosso meio de sustento é contrário à palavra do Senhor, precisa haver uma ruptura com isso também, porque nós não podemos viver, ter o nosso sustento sobre aquilo que não é lícito, sobre aquilo que não é correto, sobre aquilo que não está alinhado com a palavra do Senhor, né? E foi o que aconteceu aqui. Muitas pessoas abandonaram
a idolatria, e isso deu até um problema econômico ali para algumas pessoas, mas isso se fez necessário porque precisava haver o abandono das práticas idólatras, porque é isso que o verdadeiro avivamento produz, né? O avivamento verdadeiro, né, quando o Espírito é derramado e quando as pessoas creem e continuam a viver esse avivamento, continuam a crer esse avivamento, porque isso tem que ser um cultivar diário. As práticas pecaminosas não fazem mais parte do dia a dia, do cotidiano daqueles que servem ao Senhor. O nosso tópico 3, então, diz assim: a manifestação do poder de Deus entre os gentios. O impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. Isso é muito importante, né? Porque Efésios era uma cidade de grande maioria gentílica, né? Não era uma cidade onde os judeus eram predominantes ali, não. Era uma cidade realmente idólatra, uma cidade realmente que não conhecia a Deus verdadeiramente, mas o evangelho chegou ali com poder e autoridade, e o mover do Espírito Santo trabalhou naquela cidade de uma forma especial. O subtópico 2 diz assim: exemplos históricos do derramamento do Espírito. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja nasceu revestida do poder e testemunho, né? E aí a lição vai falar aqui de vários avivamentos que aconteceram ao longo da história, mas tudo começou lá no Pentecostes, né? No derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e ali a igreja passou a testemunhar de Jesus e não parou mais, e muitos avivamentos, né, ocorreram ao longo da história, né? O mais recente que a gente mais conhece é o avivamento ali da Rua Azusa lá nos Estados Unidos, que deu origem à doutrina moderna pentecostal, vamos dizer assim, não que não existisse o pentecostalismo, o mover do Espírito Santo, os dons espirituais. Deus sempre guardou um remanescente na sua igreja, mas ali houve uma difusão muito grande dessa doutrina, alcançou o Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wing, e está aí hoje o Brasil, uma nação pentecostal, uma nação que alinha pregação do evangelho verdadeiro com a manifestação dos dons espirituais. O derramamento do Espírito e a missão da igreja é o nosso último subtópico, então, o subtópico 3. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades, nações, levando o evangelho além das paredes do templo até que Cristo seja conhecido por todos. Então, o derramar do Espírito Santo, ele tem um propósito, né? E o propósito não é o que muitos infelizmente acham ou passam a querer usar isso, né? Que é como promoção pessoal. Não. O derramar do Espírito não é para alguém chegar para uma pessoa e admirá-la por aquilo e dizer: olha como essa pessoa tem dons espirituais, olha como essa pessoa é cheia de Deus. Não, não é esse o propósito. O propósito de todo avivamento, de todo derramar do Espírito
é o avanço da igreja, é o produzir, é o trabalhar para a igreja do Senhor. Desconfie de um avivamento que não busca a pessoa, trazer a pessoa para a igreja, para a comunhão da igreja, né? Desconfie de um avivamento que não produz para a igreja, muito pelo contrário, que quer separar as pessoas da comunhão da igreja, né? Que quer fazer vamos dizer assim, um paralelismo, né? Querem andar lado a lado, distanciados da igreja, no paralelo. Não. Todo avivamento tem que ter como propósito edificar a igreja, consolidar a igreja cada dia mais como um agente de Deus na terra, de adoração a Deus e de propagação ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelas almas de todos quantos o reconhecem como Senhor e Salvador. Então que vamos ler a nossa conclusão aqui então para darmos o fim da nossa lição. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade, confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Então está aí o evangelho verdadeiro, ele produz isso, né? Ele é oriundo de uma fidelidade com Deus e ele produz mudança, transformação de vidas, uma sociedade transformada. Em Éfeso, muitas pessoas foram transformadas, impactadas pelo poder de Deus, né? E assim a cidade foi cada vez mais alcançada com o evangelho, porque, como diz o título dessa lição, o Espírito soprou em Éfeso, né? Quando o Espírito sopra em Éfeso, quando o Espírito sopra, quando há um mover de Deus genuíno, verdadeiro, alinhado com a palavra de Deus, não misticismo, né? Mas um derramar do Espírito de Deus de fato, né? Alinhado com a palavra do Senhor. Quando isso acontece, a igreja cresce, a igreja produz frutos e o evangelho é cada dia mais proclamado. Que você possa ficar com essa lição, que essa palavra sirva para o seu crescimento espiritual. Convido você a continuar aqui no canal, né, e assistir os próximos vídeos. Como sempre digo, é apenas um resumo, nunca passamos de 30 minutos, é só um resumo da lição, mas você pode participar de uma lição da EBD presencialmente numa igreja próxima à sua casa, e também você pode assistir mais canais também que falam sobre a EBD, se aprofundar mais no assunto e assim você crescer espiritualmente na presença do Senhor. Que você possa ficar com essa lição. Agradeço você que chegou aqui até o final desta lição e que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha dias abençoados na presença do Senhor.